Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 8 do conteúdo Análise de Estruturas. Bem, nesta videoaula eu vou finalizar o conteúdo do capítulo 6 que a gente estuda aqui nesta disciplina, que é o tópico de estruturas e máquinas, Então vocês vão perceber que é semelhante ao que a gente já estudou, Só que aqui as estruturas e as máquinas elas possuem elementos que estão sujeitos a mais de duas forças, Enquanto que nas treliças todos os elementos que compõem essas estruturas, as treliças, os elementos estão sujeitos apenas a duas forças, Nas extremidades, enquanto que nas estruturas e nas máquinas, ou nos componentes estruturais e nas máquinas, a gente tem elementos que estão sujeitos, a mais de duas forças, tá certo? Então a gente tem elementos de duas forças e elementos que estão sujeitos a mais de duas forças, tá certo? Então agora a gente vai ver mais ou menos aí uma abordagem bem simples e prática da análise de componentes estruturais e máquinas, ou estruturas e máquinas que representam, outros tipos de estruturas diferentes das treliças, Que, como eu falei, as treliças possuem elementos que estão sujeitos apenas a duas forças, enquanto que nas máquinas e estruturas a gente tem elementos que estão sujeitos a mais de duas forças, Então vamos lá. As estruturas e as máquinas são dois tipos de estruturas, Ou os componentes estruturais e as máquinas, São dois tipos de estruturas que muitas vezes são compostas por membros conectados por pinos que estão sujeitos a mais de duas forças, Então, a gente pode ter nas estruturas e nas máquinas, A conexão dos elementos por pinos e nesses componentes ou elementos, a gente vai ter componentes de duas forças, componentes de mais de duas forças, Enfim, vai depender do componente da estrutura ou da máquina, que vai estar presente ali no sistema, tá certo? Vocês vão ver melhor daqui a pouquinho isso. Então, o importante aqui é frisar que a gente tem elementos ou membros, que estão sujeitos a mais de duas forças, Enquanto que nos elementos de treliça, todos os elementos estão sujeitos apenas a duas forças, tá certo? O que simplifica, Porque elementos sujeitos a duas forças, a linha de ação das duas forças é a mesma, Então a gente tem ali que a linha de ação conecta um ponto a outro, logo as forças nos elementos das treliças estão atuando no eixo do elemento, Enquanto que aqui, como a gente tem mais de duas forças, aí a gente já não tem mais essa abordagem mais simples, A gente vai ter mais de duas forças, então as forças vão estar distribuídas para os pinos ou para as conexões, das peças que estão sujeitas a mais de duas forças. As estruturas são usadas para suportar cargas, ou suspender cargas, ou apoiar cargas, enquanto as máquinas contêm peças móveis e são projetadas para transmitir ou alterar, o efeito de forças. Então é como se a gente tivesse o seguinte, As estruturas, aqui do ponto de vista do que a gente vê em mecânica geral, os elementos estruturais, eles são utilizados para apoiar cargas, ou suspender cargas, ou suportar cargas, Ou seja, uma coisa estática, enquanto que as máquinas, elas possuem, partes móveis, que a gente sabe que tem a função, de transmitir ou alterar os efeitos das forças, Porém, aqui como está com a abordagem de estática, que a gente estuda aqui é tudo estático, essas máquinas, apesar de ter partes móveis, elas estão em equilíbrio porque, para o caso aqui de uma mecânica estática, a gente considera que o movimento é uniforme, ou seja, a gente não tem aceleração. Como a aceleração é igual a zero, a resultante das forças é igual a zero, então a gente considera tudo no equilíbrio, O somatório das forças é igual a zero, tá certo?
As forças que atuam nas juntas e suportes, né, das máquinas ou estruturas podem ser determinadas aplicando-se as equações de equilíbrio a cada um dos seus membros, tá certo? Então a gente vai pegar as estruturas e as máquinas, né? Vai desmembrar, vai pegar todas as peças, né? E aí a gente vai conseguir determinar todas as forças, né, nas juntas e nos suportes dessas estruturas ou máquinas a partir da aplicação das equações de equilíbrio em cada um dos seus componentes, né? Como a gente fez, por exemplo, na análise das treliças a partir do método dos nós, né? A gente pegou, saiu desmembrando, a gente pegava cada elemento, né? Pegava a treliça, representava cada elemento, né, atuando ali num pino, e aí fazia a análise das forças nos pinos associados aos membros, né, aos elementos da treliça. Então, a partir daquelas equações de equilíbrio, em cada ponto a gente determinava as forças em cada barra, né? Aqui não vai ser diferente, a gente vai desmembrar o sistema, né, ou seja, a máquina ou a estrutura, né? E aí, aplicando as equações de equilíbrio para cada componente, a gente vai conseguir determinar as forças envolvidas no sistema, tá certo? Uma vez que essas forças são obtidas, é possível projetar o tamanho dos membros, né, conexões e suportes, ou seja, dimensionar os componentes, né, usando a teoria da mecânica dos materiais. Então, uma vez que a gente consegue descrever, né, não só para o caso de componentes estruturais e máquinas, né, ou estruturas e máquinas, mas, por exemplo, para a treliça também, elementos de treliça, né? Uma vez que a gente consegue determinar todas as forças envolvidas nesses componentes, né? A gente vai ser capaz de conseguir dimensionar todos os componentes que compõem essas estruturas, né? Seja as treliças, as estruturas ou as máquinas, né? Mas aí vocês só vão estudar isso mais à frente, né? Na próxima disciplina, que é a disciplina de mecânica dos materiais ou resistência dos materiais, né? Além de outras disciplinas aí, caso vocês queiram se aprofundar, né? Como elementos de máquinas, alguma outra disciplina, né, que trata sobre projeto de componentes estruturais, entre outras coisas, né? Entre outras disciplinas. Então aqui a gente só vai estudar como determinar, como a gente já estudou da treliça, né? Vocês só vão ver como determinar as forças em cada peça, né, em cada membro dessas máquinas ou estruturas. A parte de dimensionamento a gente não vê nessa disciplina, né, só na disciplina de resistência dos materiais. Então, para determinar as forças que atuam nas juntas e suportes de uma estrutura ou máquina, a estrutura, né, o componente estrutural ou a máquina, elas devem ser desmembradas e os diagramas de corpo livre de suas partes devem ser desenhados, né? Então, como eu já adiantei anteriormente, né, a gente vai pegar a estrutura ou a máquina, vai desmembrar, vai desenhar todos os componentes separadamente, e aí a gente vai, a partir das equações de equilíbrio, determinar as forças envolvidas nos componentes, né, que compõem a estrutura ou a máquina. Então, a gente faz basicamente o seguinte: vai pegar a estrutura ou a máquina, né, vai isolar cada parte, né, dela, da estrutura ou da máquina, vai identificar todos os membros de duas forças na estrutura e vai representar os diagramas de corpo livre. Então, vou voltar aqui, né, porque ficou um pouco confuso. A gente vai pegar vai pegar a estrutura e a máquina, vai isolar cada parte, né? Então a gente vai ter elementos ou membros, né, com mais de duas forças, e a gente vai ter elementos ou membros com duas forças, né, que aí esses elementos de duas forças são equivalentes àqueles elementos de treliça que a gente já vinha estudando ou analisando anteriormente, tá certo? Então, para facilitar, né, a gente vai desmembrar toda a máquina ou estrutura, né, e vai identificar os membros de duas forças, porque aí a gente já sabe como analisar, né, de maneira mais simples, como eu já mostrei, né? E aí a gente já tem boa parte a gente já vai ter, como é que eu posso dizer, boa parte já encaminhada, né, para a gente resolver o problema. E aí, outra dica, né, forças comuns a quaisquer dois membros em contato
atuam com magnitudes iguais, mas sentidos opostos nos respectivos membros, né? Que significa o quê? Quando você tem a conexão de dois componentes, né? Um vai fazer uma força num componente e o outro componente vai fazer uma força de reação, né? No caso, deixa eu ver se eu vou formular melhor, né? O que eu falei, vou falar de uma maneira mais clara. Vamos supor que eu tenho a conexão de dois componentes, componente 1 e 2, né? Então, nessa conexão, a gente vai ter o seguinte: o componente 1 vai exercer uma força no componente 2, né? E como reação, a gente vai ter que o componente 2 vai gerar uma força no componente 1 com a mesma magnitude, mesma direção, porém em sentidos opostos, né? Aí a gente cai sobre o princípio da ação e reação, que é baseado, né, na terceira lei de Newton, tá certo? Então, como um guia aí para simplificar a nossa análise e para a gente ter uma base, né? A gente vai fazer isso, vai isolar cada parte da estrutura, vai identificar os componentes de duas forças e vai identificar também, ó, ou vai concluir, né, que cada membro, cada conexão aí, cada pino de conexão ou cada elo aí de conexão vai ter uma resultante nula, né, porque os dois componentes vão gerar forças que vão se anular, tá certo? Então vamos ver aí como é que eu faço isso, né? E a partir dos diagramas de corpo livre de cada componente, né, assim como dos elementos de duas forças, a gente aplica as equações de equilíbrio e consegue descrever ou determinar ou identificar, né, todas as forças envolvidas nas estruturas ou máquinas, tá certo? Exemplos, ó. Então eu vou apresentar dois exemplos. Vamos considerar, por exemplo, essa parte aqui de uma escavadeira, né, ó. Tem um atuador hidráulico, né, um outro atuador hidráulico. Tem esse membro aqui, ó, que está sujeito a várias forças, né? Tem essa força, essa, a força dessa barra, né? Além dessa outra parte aqui inferior, né, como uma espécie de pá, né? E aí eu vou desenhar o diagrama de corpo livre, ó, dos componentes, né, dos elementos que compõem esse sistema ou essa estrutura ou máquina, né, ó. Então aqui eu vou ter um atuador, né, uma outra parte da estrutura, né, conectada aqui no ponto F, né. Então eu vou ter um atuador conectado em H, um outro atuador aqui, ó. E essas duas barras que uma está conectada nessa estrutura central, né, nessa parte central, e a outra está conectada na pá, né? Então aqui a gente consegue identificar alguns elementos de duas forças, né? Quais são? O elemento HI é um elemento de duas forças, né? Ó, só tem forças nas extremidades. O elemento EB, né, esse atuador, também é um elemento de duas forças, só tem forças nas extremidades. Assim como o elemento CB e o elemento AB, né? Essa parte aqui, ó, central, né, ela está sujeita a várias forças, ó. Vai ter essa força HI, vai ter a força F, né? Vai ter a força EB, vai ter a força CB e vai ter a força aqui, ó, no pino D, né? Então quais são os elementos de duas forças, ó? Vou colocar aqui 2F, né, ó, só pra gente ver. Vai ser HI, EB, CB, né? Elementos de duas forças. E AB. Tá certo? Logo, as forças aqui, ó, em F e em D vão ser dois componentes, né? Como eu tenho um pino aqui, eu vou ter Fx e Fy. E aqui Dx e Dy, tá certo? Para essa peça central, né? Conforme está representado aqui nos diagramas de corpo livre, ó. Então eu vou ter aqui, ó, vou apagar aqui para a gente ver, né? Melhor. Então eu tenho, como é um elemento de duas forças, né? A força está com a orientação do elemento, né? Aqui não é um elemento de duas forças, né? Porque eu não sei aqui. Claramente tem várias conexões, então vai transmitir uma componente x e y. Aqui é um elemento de duas forças, então a força exercida, né, tem a mesma orientação do elemento. Essa força aqui, ó, esse elemento aqui, CB, também é um elemento de duas forças. E o ponto D, né, como não é um elemento de duas forças, ele vai gerar aqui, ó, dois componentes, dx e dy. E essa outra parte do equipamento, né, eu vou ter dx e dy que anulam, né, o dx e dy da outra peça, porque a resultante no pino tem que ser zero, né? A força exercida por essa peça tem que anular a da outra, né? Então, vamos ter aqui, ó,
também dx dy, né? A força do elemento de duas forças e além da força peso, né? E o diagrama de corpo livre, ó, dos pinos, né? Então, esse elemento vai gerar uma força, ele vai gerar uma força, né, no pino FBC, e essa peça central aqui, ó, vai gerar uma força também no pino C, de modo que a resultante no pino seja zero, né? E no pino B a gente tem a força FAB, a força BE, né, do elemento BE, além da terceira força do elemento BC, tá certo? Então a gente tem os diagramas de corpo livre, ó, de todas as peças, certo? Como é que eu faço para determinar essas forças? Ó? A gente pode, por exemplo, ó, também fazer a análise do conjunto montado, né, e considerar apenas algumas forças aqui, ó, né? Então esse conjunto aqui montado não vai ter força resultante, né, porque a resultante nos pinos é zero, né? Então a gente pode analisar, ó, Fx e Fy e a força HI, né? Então para esse conjunto montado aqui, ó, com essas três incógnitas, aplicando as equações de equilíbrio, né? Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório dos momentos igual a zero, né? A gente consegue determinar, por exemplo, ó, FHI, Fx e Fy, né? Se eu quiser saber as forças aqui transmitidas para esse outro pino, eu venho aqui, ó, uma vez que eu já determinei, né, essas forças aqui, ó, Fx, Fy e FHI, eu aplico as equações de equilíbrio para determinar, por exemplo, as outras forças, né? Que na verdade aqui eu vou ter quatro incógnitas. Então é melhor a gente vir para essa outra peça, né? Para determinar aqui, ó, as equações de equilíbrio, Fx, Fy e momento, né? E aí eu determino todas as forças aqui, ó, dx, dy e FBA. Então, com dx e dy, eu determino aqui, ó, FBC e FBE, né? Então é só aplicar as equações de equilíbrio em todas as partes aí, sejam elas isoladas ou montadas, e aí vocês vão ser capazes, né, de identificar ou determinar todas as forças envolvidas nas máquinas ou estruturas, né? Então esse é o primeiro exemplo. E o segundo exemplo eu tenho aqui, ó, uma espécie de um mecanismo para amassar latinhas, né? Através de uma manivela aqui, né? Com uma espécie de um mecanismo aqui que você aplicando uma força, né? Essa barra ela vai se deslocar, essa outra vai rotacionar e esse bloco D vai empurrar a latinha, né? E vai amassar, né? Então como é que fica isso, ó? Isolando cada componente, a gente vai ter, ó, aqui apenas um elemento e duas forças, né? A barra AB, né? Então aqui a barra AB ela de duas forças. Essa aqui apresenta várias forças, ó. Então aqui eu vou conhecer uma força, né? FAB, que vem dessa barra, e aqui eu vou ter, ó, dx e dy, tá certo? E o diagrama de corpo livre do bloco, ó, do pistão, né? Aqui, que vai ser as mesmas duas forças, ó, dx e dy, né? Além de uma força de resistência aqui da latinha, né? Que ela vai gerar aqui no bloco, além de uma outra força normal, né? Desse caminho aqui que o bloco percorre, né? Então aqui, ó, analisando o equilíbrio dessa barra, a gente consegue determinar a partir das equações de equilíbrio dx, dy e FAB, né? Consequentemente, vindo para o bloco, a gente consegue determinar as outras forças envolvidas, né? A força P e a força normal, né? E tá aqui o diagrama de corpo livre, ó, do conjunto montado, né? Substituindo apenas, deixando a parte montada aqui, né, no pino B e no pino D, né, do bloco com a barra. Então, a partir desse diagrama de corpo livre, a gente conseguiria também determinar diretamente o FAB, assim como a força P e a força NW, né, a força normal. Beleza, pessoal? Então é bem simples também, não tem mistério, né? Vocês podem perceber que tudo envolve o que? O diagrama de corpo livre e a aplicação das equações de equilíbrio, né? Para o caso das treliças, a gente tem apenas elementos de duas forças. Aqui a gente vai ter o que?
elementos de duas forças, né? Conforme eu apresentei aí, por exemplo, para esse mecanismo, a barra B, né? E a gente vai ter elementos com mais de duas forças, tá certo? Então, fazendo os diagramas de corpo livre, aplicando as equações de equilíbrio, a gente vai conseguir determinar as forças envolvidas nas máquinas ou estruturas, beleza? Dúvidas, qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.